dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora que você esteja aqui me assistindo. Meu nome é Abigail de Souza e você está no Rasa Lag Astrology. Hoje vamos analisar o mapa do Brasil e o contexto eleitoral brasileiro. Esse vídeo foi dividido em duas partes independentes. Você pode assistir ambos os vídeos em qualquer ordem. E agora vamos analisar o mapa do Brasil. Mapas do Brasil. Sim, pessoal, mapas no plural. Como analisamos mapas dos países na astrologia? Então, um pouquinho de contexto histórico, porque nada é feito, a gente não nasceu ontem, nem viemos nascidos de ET, então tudo tem um contexto. O Brasil é um país de 500 anos e tem uma história riquíssima e cheia de detalhezinhos que muitas vezes a gente não estudou na escola. Mas, basicamente, a gente teve quatro fases. A primeira, nossa fase de colônia. A segunda, nossa fase como capital do Império Português, entre 1808 e 1822. Como Império de 22 a 89 do século XIX e a República de 1889 até hoje. Então, sobre a técnica que nós astrólogos tradicionais usamos. Os árabes, especialmente Abu Machá, ensina a gente a olhar as grandes conjunções entre Saturno e Júpiter para analisarmos os governos e suas mudanças. Essas conjunções são obedecidos ciclos de 20, 60 anos, 120, 240 e 360 anos. As mudanças principais são os ciclos de 20 anos, os ciclos de 240, quando muda a triplicidade, e o ciclo de 360, chamado de Down, que ele é válido para todo o planeta. Por hora, aqui a gente vai observar o ciclo de 20 anos, é o ciclo anual chamado de ingresso solar em Áries, que eu trato todo ano aqui no canal. Então, o contexto do primeiro mapa, quando o Brasil deixou de ser uma colônia de Portugal, obedecendo o mapa de Portugal, para ser a capital do Império Português. Então, a família real portuguesa estava fugindo do exército napoleônico que invadiu Portugal em janeiro de 1808. Então, ela chegou, a família real portuguesa chegou no Brasil, na capital federal, Rio de Janeiro, em março de 1808, certo? Então, o primeiro ato do Dom João VI foi abrir os portos do Brasil, que saiu da condição de colônia para a capital do Reino Unido de Portugal e Algarves, e tornando a gente uma nação autônoma. Aqui, a gente tem três mapas. Aqui é a Grande Conjunção no horário de Lisboa, ocorrida em 1802. Nesse mapa aqui é o ingresso solar em Áries, já no Rio de Janeiro, em 1808. E a profecção do mapa do ingresso solar da Grande Conjunção Saturno-Júpiter, para 1808. Essa profecção é diferente das profecções dos mapas de pessoas. Cada signo, um período de 30 graus, é percorrido durante 1 ano e 8 meses. Então, não vai bater certinho se você fizer a conta de um signo por ano. É 1 ano e 8 meses, tá, pessoal? O que acontece aqui?
O ascendente desse mapa saiu de Peixes para Câncer, sua casa 5. A sua, a sua regente, o seu regente, saiu de uma condição de queda, aqui da casa 7, a casa dos inimigos do Estado, para uma condição de domicílio, porém numa casa ruim, uma casa 6. Marte, que simboliza o exército, saiu do seu exílio para Leão, e o MC saiu de Sagitário para o signo de Áries. O que isso quer dizer? Vocês lembram que a família fugiu, né, de Portugal, de um exército muito maior, que aqui representa a força dos inimigos. Então, Portugal se fortaleceu vindo no Brasil, apesar de estar longe da sua capital. E o MC, um signo marcial, é um marcador de posições de guerra. E vocês veem que há o grande trígono de fogo aqui, o que possibilita inícios, glória e uma certa melhoria do lugar da pátria no decorrer desse tempo. O que aconteceu em definitivo para o Rio de Janeiro. Observem também que Marte está no mesmo signo, num grau próximo do ingresso do Sol em Áries para o Rio de Janeiro. Então, fica bem marcado que o Brasil tem esse ponto como um ponto de virada. Tanto esse ponto de Leão, o grau 12 de Leão, quanto Marte bem posicionado, e algum signo ligado a Júpiter no seu ascendente. Aqui é o domicílio de Júpiter, e no mapa da profecção, a exaltação de Júpiter, sendo que Júpiter saiu de sua queda para seu domicílio diurno, aqui em Sagitário. Esses três signos têm muita repetição nos outros mapas. Então, a independência não foi simplesmente o Dom Pedro parar no riacho do Ipiranga para fazer suas necessidades e soltar um grito, independência ou morte. Foi um processo iniciado com a volta do rei Dom João VI em 1821 para Lisboa. Então, a Assembleia de Deputados de Lisboa mandou chamar o resto da família e o Brasil ser rebaixado à colônia de novo. Então, aqui, os grandes proprietários brasileiros se reuniram com a Imperatriz Leopoldina num Conselho de Estado para declarar a necessidade de independência. E esse Conselho de Estado foi no dia 2 de setembro e não no dia 7. Então, eles mandaram a cartinha para Dom Pedro, ó, é agora que chegamos às notícias de Portugal e o negócio foi feio. E quando Dom Pedro teve a ciência disso, é que houve o grito do Ipiranga no dia 7 de setembro. Mas a definitiva coroação de Dom Pedro aconteceu em 1º de dezembro do mesmo ano. Então, o Sol do Brasil não seria Virgem, seria Sagitário. Mas ainda não terminou. Os portugueses declararam guerra ao Brasil. Então, eles foram expulsos do Brasil definitivamente após a expulsão deles de Salvador, na Bahia, no 2 de julho de 1823. E, depois de 2 anos, após a expulsão dos portugueses do Brasil, é que foi assinado nosso Tratado de Independência em 1825. Então, a gente não se tornou independente em 1822,
somente sendo reconhecido como nação 3 anos depois, certo, pessoal? Então, vamos dar uma olhadinha na evolução dos mapas nesse período, nesses 3 anos. Aqui, a grande conjunção ocorreu no Rio de Janeiro em 1821. O ascendente foi Escorpião, Marte estava em seu exílio, na casa 7. Está aqui, novamente, um signo de fogo, Áries. Vocês lembram da progressão em 1808, que estavam na mesma casa e em Sagitário? Olha aqui. E os demais signos aqui, entre a 8 e a 9, que representam o estrangeiro. Quando você vai olhar a profecção desse mapa aqui, o ascendente vai novamente para Sagitário. E Marte já vai estar em Gêmeos. A Lua vai para Peixes. O que isso quer dizer? Toda vez que esse ascendente chega no signo de Sagitário, algum ponto ativa o signo de Sagitário, há uma ruptura institucional do Brasil. Só que essa ruptura, ela não se consolidou com esse Marte aqui em Gêmeos. Foi só a declaração. Aqui é o mapa do ingresso solar desse mesmo ano, de 1822. E Saturno ainda estava em Áries, não teve a conjunção estava se separando ainda. E Marte está em Leão, no ascendente daquele mapa de 1808. Então, esse Marte aqui ativa o início do processo da independência. Seguimos. Aqui é Tia Abby de novo. Aqui, nesse ponto do vídeo, eu vou acrescentar uma live que eu fiz no finalzinho de 2024 sobre o ingresso do Sol em Áries do mapa da Independência de 1822 e a alunação anterior à independência, que será muito importante a explicação para os mapas seguintes. Venham comigo. A primeira revisão que eu tenho que fazer aqui, sempre a recapitulação, é que eu tenho um vídeo sobre mapas do Brasil e fiz um vídeo com o Antônio no ano passado sobre os mapas do Brasil. Foi, eu lembro, né? Foi lá no Fórum de Astrologia Mundial. Então, assim, como eu já tinha citado nesses vídeos, então a gente pode botar depois na descrição, o que acontece? Para a astrologia tradicional, principalmente a mundana, o que importa para o mapa do ano é o mapa do ingresso do Sol nas estações daquele ano. O mais importante é o de Áries, mas a depender se o ascendente é cardinal, fixo ou mutável, pode ter um mapa por estação. Dito isso, no ano da independência do Brasil, o mapa do ingresso Sol de Áries foi de ascendente cardinal. Então, a estação mais próxima, o ascendente era do ingresso do Sol em Câncer, o ascendente em Peixes. E na lunação anterior ao grito da independência, a Lua estava em Peixes, ativando os temas do ingresso do Sol em Câncer. Então, esse ascendente em Peixes, ele vai se repetir por vários mapas. Lua em Peixes, ascendente em Peixes, aparecem no mapa da véspera da independência. Vai aparecer também no mapa da Nova República, que é o período atual, conforme os historiadores, que quando a gente passou a ter uma Constituição nova pós-ditadura e com eleições diretas.
Foi promulgada a Constituição em outubro de 88 e foi televisionada, portanto, a gente sabe o horário certinho de que foi promulgada, às 3h55 da tarde. Então, esse ascendente aparece em grau exato ao da Lua da Independência. É interessante você comentou aí, porque assim, duas coisas que eu acho interessante comentar com o pessoal aqui. Primeiramente, que o ano novo astrológico começa, né, aí quando o Sol ingressa em Áries. Aí é o ano novo astrológico. Inclusive, quando eu morei em São Paulo, tinha o Réveillon da Gaia, né, onde muitos astrólogos iam de branco e tem a maior festa lá, comes e bebes, música, o pessoal se abraça. Então, realmente quando começa o ano novo para a natureza, né? Porque a astrologia segue os ritmos da natureza. E o que você comentou aí da Constituição, que foi televisionado, eu acho interessante que nós, astrólogos, ainda mais os que estão interessados na mundana, não na mundial, fica ali assim, de olho, ou na TV ou na internet, para pegar ali o horário em que as coisas iniciam, né? Para ver como é que é o mapa, assim, que no caso aqui da Constituição de 88. Então é muito comum o astrólogo ficar ali assim, por exemplo, na posse do presidente, quando vai ter algum evento, de ver ali o horário que a coisa iniciou para ver como é que vai ser o mapa, né? Isso é bem interessante. A Beatriz colocou aqui, ó, nossa, sempre quis ver esse mapa da Constituição Federal de 88. Então, a Abigail trouxe aqui, Beatriz. Pronto. E não é segredo. No site do Senado, quando você vai fuçar lá, tem a hora exata. Alguém que gosta de astrologia deixou lá pra gente. E com a filmagem, eu acho que eu não lembro se era a IBC na época, mas tem uma filmagem direitinho e tem um reloginho na filmagem. Então, foi bem cronometrado mesmo. Então, esse ascendente se repete em vários episódios do Brasil, se repete também próximo ao suicídio de Vargas, em vários episódios da história, se repete esse ascendente infeliz, que está nos usando. Então, eu adoto esse mapa da Constituição de 1988. Mesmo em relação ao grito da independência, porque eu tenho restrições até meio que ideológicas. A gente gritou a independência, um filho do rei do país colonizador, e ainda teve uma guerra civil de quase 3 anos no Brasil após esse grito. Quem mora no Nordeste tem o 2 de julho na Bahia, no Piauí tem a comemoração da Batalha de Genipapo, que morreu um bocado de gente, e a gente só que essas comemorações não são nacionais, são estaduais ou regionais. Então, fica assim a lembrança, né? Que somente os portugueses só saíram do Brasil em 2 de julho de 824. Também um dia de ascendente em Câncer com pontos em Peixes. É muito interessante quando você vai cruzando. Então, essa questão de ascendentes em água ou relacionados tanto à água quanto a Júpiter é bem presente na história brasileira, desde a colônia. Então, vamos seguir. Aqui a profecção para a data da expulsão dos portugueses da Bahia. Se Marte, ele sai de um signo que ele é peregrino para seu domicílio, logo no ascendente, condiz com um ano de guerra. O ascendente saiu da exaltação de Marte para o domicílio, então é algo mais direcionado. O Júpiter, ele saiu de uma posição confortável de Áries para Touro, chegou em Gêmeos, seu exílio. Enquanto a Lua, que é o povo, está em seu domicílio, então há um aumento das possibilidades das riquezas da nossa terra,
são bem-vindas, são bem quistas, são bem poderosas. Na profecção, esse Marte está saindo de Gêmeos para Câncer, sua queda, mas não seus trilhos. Então, já temos aqui planetas ativando o Leão também, o que possibilitou a confirmação da independência, mas ainda assim, o Marte ainda não saiu do lugar, né? Aí, como a gente chega em 1825? Na data do tratado, ele repete o ascendente de 1822, Capricórnio. Marte vai para aquele grau 12 de Leão, e Júpiter vai para sua exaltação. Então, Júpiter rege o país de alguma maneira, e esse Marte, ele aponta rupturas institucionais, quando ele está acompanhado por um ascendente em Sagitário. Aqui no ingresso solar, temos o ascendente Libra, mas o Marte digno em Áries, repetindo o mapa do ano anterior, analisado, e Júpiter ativando aquele grauzinho crítico em Leão. Então, outra coisa interessante, mas que, como manteve esse mesmo regime imperial durante quase 60 anos, eu observei que na grande conjunção em 1842 coincidiu com a coroação de Dom Pedro II. Então, os ciclos da mesma dinastia são contados a cada 60 anos e ele se manteve como padrão no mapa do Brasil. Então, a República. Aqui é uma imagem de como foi a proclamação da República no Paço Imperial aqui no Rio de Janeiro. E a gente tem que deixar uma coisa bem clara. A proclamação da República foi um golpe de Estado, porque o Exército não concordava com algumas medidas do governo e se aliou a grandes latifundiários que estavam insatisfeitos após a libertação dos escravos e simplesmente encurralou a família real, que não estava na cidade, depuseram a princesa regente, expulsaram a família do Brasil com, não literalmente com a mão na frente e outra atrás, mas ocuparam tudo, tiraram todos os palacetes, etc. E botaram um exílio de mais de 50 anos sem poderem voltar ao país. Então, tem esse contexto de crise econômica desde a Guerra do Paraguai, a libertação dos escravos e a luta por autonomia das províncias imperiais. Então, o mapinha que a gente usa como referência é a Grande Conjunção em 1881, que marca os 60 anos da dinastia de Dom Pedro no governo do Brasil. Então, aqui, o ascendente é em Gêmeos, mas a Lua ativou aquele grau de Sagitário, que corresponde ao grau crítico do Brasil de mudança de dinastia. Outra coisa interessante é que Marte está aqui na casa 10, porém o MC está em Áries. Então, há um clima bélico, porém controlado por Júpiter, que está em touro. Quando a gente avança esse mapa para 89, esse Júpiter vai para Libra. E o ascendente volta a Sagitário. Toda vez que o ascendente da profecção ou da profecção do ano do golpe chega em Sagitário, há um conflito institucional. Então, aqui foi o ascendente avançado para novembro de 89, Marte alcançou Leão e o ascendente alcançou Sagitário no mesmo grau da estrela Antares, a estrela bélica de guerra, e houve a ruptura institucional do Brasil. E no ISA, nosso lindo Marte está em Áries, conjunto ao ascendente, representando novamente o governo, em trígono com
Saturno, grau 12 de Leão, outro indicador crítico no nosso país. A República coincidiu com vários golpes, né? Mas a mudança de sistema de governo da ditadura para a democracia foi em outubro de 88. A conjunção anterior foi a conjunção de Saturno e Júpiter em Libra, que foi a primeira alternância de elemento que ia se consolidar em 2020. Então, nesse mapa, Marte saiu de sua exaltação, o ascendente novamente jupiteriano, o nó do norte no grau 12 de Leão, e Vênus em Sagitário, marcando todo os sinais de consolidação, de mudança de governo. Quando a gente avança esse mapa para 88, esse ascendente sai de Câncer para Sagitário, no grau de Antares. Mas Marte ainda não chegou em Leão. E Júpiter vai para Peixes, sinalizando, reforçando um país forte, digno, as pessoas representadas por esse Júpiter. O que acontece? Por que não houve 100% essa mudança institucional? Porque as eleições democráticas só foram realizadas em 89, a eleição clássica do Collor contra o Lula. Então, né, a eleição de 89, esse Marte já foi para Leão, e aí marcou definitivamente o primeiro presidente eleito depois de 21 anos de ditadura. Nesse ingresso solar em 88, novamente um ascendente em Áries, Marte digno em sua exaltação, e vários planetas em signos fixos, em trígono, simbolizando uma facilidade, um dinamismo. E outra coisa, quando há rupturas institucionais, eu reparo que Saturno e Júpiter ou estão entre a quadratura ou estão em posição de oposição, né? Aqui foi uma quadratura inexata. Que as notas que eu fiz aqui. O ascendente da grande conjunção, quando ele chega em Sagitário, tem uma ruptura institucional. E nos anos que isso ocorre, o Saturno e o Júpiter em trânsito estão em oposição ou em quadratura. Isso se repetiu no golpe de 1930, que foi a oposição, no suicídio de Getúlio Vargas em 1954, no AI-5, que foi oposição, no impeachment de Collor, que foi já entre a oposição e a quadratura, e no impeachment da Dilma, que foi uma oposição. Todas as rupturas democráticas ou golpes militares, eles ocorrem quando o mapa da profecção chega em Leão. E em todos os anos que ocorreram rupturas de governo, Marte, no ingresso solar em Áries, estava em seus signos que dão dignidade a ele, seja Áries, Escorpião ou Capricórnio. As Vênus vão alternar entre Virgem e Touro, e as luas da profecção alternam entre Peixes, Touro e Câncer. Embora no ingresso solar em Áries, algumas estavam em Áries e outras em signos diversos. Outra coisa interessante, a Lua, em relação a Vênus, elas estão entre a posição de oposição ou 60 graus minguante, a Lua se aproximando de Vênus. O mapa, nos mapas, todos eles variam, com Sol entre Leão e Virgo, com Mercúrio entre Libra, Virgem e Leão na profecção. No ingresso do Sol em Áries, eu não considero, porque todos os mapas de ingresso, o Sol está em Áries. E outra coisa, muito interessante, no Império, Mercúrio antecedia o Sol.
eram graus depois do Sol. Na República, ele passa a ser anterior ao Sol, e a partir da nova República de 1988, Sol e Mercúrio estavam em casa em Mi, o que geramos o seguinte mapa simbólico nos graus críticos do mapa do Brasil. O ascendente conjunto Antares, no ascendente em Sagitário, Saturno na casa 4, simbolizando conservadorismo, poder agrário, e Júpiter em Gêmeos, porque todas as rupturas, Júpiter estava fora do seu domicílio. Os planetas ativam seus pontos de exaltação, domicílio, mas ele em si estava em debilidades celestiais. A Lua em Câncer, em vários mapas, Marte a 12 de Leão, e alguns planetas em Virgem, conjuntos ao MC. O MC sempre com um Mercúrio digno, próximo à metade do signo, conjunto a Zósima, conjunto a várias estrelas da constelação de Leão, e Vênus conjunto a Régulus, a estrela real de Leão, simbolizando a forte influência do legislativo e de remuneração dos trabalhadores, de terras, levando isso para o governo. O mapa da Nova República. Para fazer previsões, muitos usam o mapa do Brasil, especialmente o do Grito do Ipiranga. A gente mostrou aqui que isso está equivocado. Primeiro que a técnica fala de análise da grande conjunção, do ingresso solar do ano, da ruptura democrática e da profecção do mapa da conjunção. E nenhum deles correspondeu no Grito do Ipiranga. Até porque teve detalhes da história da assinatura do tratado, que ocorreu 3 anos depois. Fora isso, o Brasil teve várias rupturas entre uma forma de governo e outra, ditadura, ditadura e democracia, de forma que estamos na Quinta República, que já passamos por 3 ditaduras militares, do golpe de 1889 até meados de 1890, quando teve o primeiro presidente civil, a ditadura de Vargas, que era militar, seguido por um governo de um militar chamado Dutra, e depois 21 anos da última ditadura militar. Então, estamos na quinta tentativa de república democrática no Brasil, e a Constituição brasileira foi promulgada em 5 de outubro de 1988, às 3h50 da tarde. Esse horário foi obtido tanto nas gravações da EBC e do site da Câmara Federal. Foi dado o horário que, a partir do dia tal, de tal horário, passou-se todas as leis a se adequarem à Constituição nova. Isso é importante por questões contratuais e legais que se seguiram a discussão dos tribunais. Então, tinha que ter data e hora para as pessoas poderem se guiar. Então, o MC aqui bate no grau achado para o mapa simbólico do Brasil, o ascendente sagitário. A Lua ativou o grau de Leão, que marca a ruptura institucional. Marte está digno nesse mapa, em Áries, na casa 2, dando suporte ao ascendente. Quando algo está na casa 2, é os aliados do país, e esses aliados são representados pelos militares. Outra coisa muito interessante é que, tanto no mapa simbólico, em vários mapas do país, Mercúrio está extremamente digno. Aquele, além de estar em triplicidade em Libra, ele está conjunto a uma estrela chamada Spica, que é uma das mais benéficas no céu. Porém, contudo, todavia, está na casa 8, ou seja, ele leva nossos recursos agrários,
nossos acordos comerciais para o estrangeiro e para os bancos. Nossos recursos de casa 2 estão indo para o estrangeiro e bancos. Isso mostra uma dependência do nosso país ao setor bancário, que segue até hoje. Então, nesse trecho do vídeo, eu vou colocar mais um trecho da live, mas sobre a profecção do mapa do Brasil, da Nova República de 1988, que vai tratar do período que já começou desde abril de 2024 até dezembro de 2025, para pegar esse período do ano de 2025 e tornar o mapa mais atual. Até mais. Então, temos neste vídeo aqui que eu fiz, logo depois da posse, a gente tem uma comparação do mapa da Constituição com a profecção do mapa de 2024, outubro de 2024 até outubro de 2025. A gente já está há mais de 36 anos. Já estamos fechando o ciclo do segundo ciclo da nossa Constituição. Já fizemos o retorno de Júpiter 2 vezes. Então, estamos no terceiro retorno de Júpiter da Constituição. A gente tem a ativação de Casa 12. Então, há uma questão de traição, questão de pessoas em locais de isolamento, sejam prisioneiros, sejam pessoas hospitalizadas. Então, os temas de saúde, os temas de pessoas em presídios, pessoas que estejam exiladas, migrantes, tudo isso vai estar de suma importância no ano de 2025. Então vai ter muita prisão, né? Eu acredito que, inclusive, deve estar relacionado com essa trama golpista, para variar, dos militares, né? Onde agora já foi o Braga Neto, mas provavelmente o próximo vai ser o general Heleno, e tem também aí o Bolsonaro, né? Que já sabe que o dele está na reta, né? Sim. Então, assim, o que é importante ver aqui, além da mudança da profecção, assim, do ascendente, a gente tem uma lua, que também é um significado essencial da população, no seu domicílio. Então, a gente vê o início do ano, pelo menos os primeiros 6 meses, daqui para abril, maio, vai ser um ano bom para a economia, pelo menos para a impressão popular da economia. Aí a Lua vai perder dignidade por profecção no final desse período, lá para maio em diante, entrando na casa de crise do Brasil. Toda vez que há uma crise importante no Brasil, a gente tem a ativação da casa de Leão. Então, é bastante importante ter-se em mente que poderão ter crises políticas e sociais a partir de maio em diante. Outra coisa importante, Saturno, que no mapa do Brasil estava em Sagitário, ele está aqui em Escorpião. Escorpião é um signo que está na 9, ele representa o poder judiciário. Então, haverá um julgamento de assuntos ligados a 12 e a 11, não só das pessoas envolvidas na trama golpista, mas várias pessoas do poder legislativo podem
entrar com isso. Além disso, haverá questões relacionadas também a dívidas, não só do governo, mas de pessoas do mercado financeiro, em relação a bancos que vão ser questionados na justiça. Pode ser questões de juros abusivos, podem ser questão de fraudes financeiras, mas esse Saturno aqui, ele vai dar bastante destaque a esses temas. Agora vamos seguir aqui. Uma outra técnica que os astrólogos tradicionais, mas esse mais focado na astrologia árabe, utilizam é o mapa da grande conjunção de Saturno e Júpiter. A grande conjunção ela ocorre a cada 20 anos. E a gente teve uma grande coincidência no ano de 2020 da grande conjunção coincidir com a mudança de triplicidade de elemento dessa conjunção, que estava há 240 anos, vindo no período de Terra, mudou para o elemento ar, em definitivo. Tinha havido apenas uma conjunção há 40 anos antes, na década de 80, no elemento ar, e depois, em 2001, no ano do atentado do 11 de setembro, teve a última em Terra, que significaria o final do Império Americano, o eixo de poder mudando. O elemento ar está muito ligado a nações do Oriente, seja a China, seja o outro país oriental. Os países da região do Oriente Médio e do Extremo Oriente vão estar em alta nos próximos 200 anos. Qual que vai preponderar, a gente ainda não sabe. Mas há essa mudança. E houve uma mudança também no outro ciclo de 360 anos. Então, houve todas essas mudanças de uma vez em 2020, coincidente com a pandemia. A partir desse mapa da grande conjunção, que o ciclo é de 20 anos, a gente faz uma profecção que, em vez de ser anual, ela dura 1 ano e 8 meses. Então, a gente está entrando na segunda profecção depois do ascendente já passamos 4 anos após a pandemia, e a gente entrou na profecção de casa 3 da grande conjunção para o Brasil. Então, a gente vê temas como logística, estudos primários, comunicação, documentação, questões de políticas externas relacionadas à vizinhança do Brasil, ou seja, América do Sul, e questões relacionadas a recursos, mas não recurso financeiro, mas o recurso cultural, e o que é reforçado também pela casa 5. Aqui, esse recurso, ele está ativando, pela profecção, peixes, que é o ascendente do país. Então, a gente vai ter bastante esse questionamento das questões culturais, a Lua indo para Gêmeos e Mercúrio, que rege a casa 3 da documentação, essa casa 3 da profissão, indo para a casa 9 e para o ascendente do país. Então, a gente tem esse destaque dessa questão logística e da integração regional. Há também a questão de onde vai vir nossos aliados também. Porque enquanto a grande conjunção iniciou aqui com o Sol entrando em Capricórnio do ano 2020, a gente está com o Sol em Peixes também, representando os aliados do país no mapa da República e representando também os trabalhadores. Então, a gente tem
uma mudança da regência, né? E estão dispostos por Júpiter. Júpiter aqui, ele está em triplicidade, ele não está digno, assim, sendo o dono do signo, ele está indo para Áries, na profecção, mas ele também não está mal. Porém, ele está conjunto a Saturno, que está em queda, o que vai ser reforçado a partir de 2 de maio, quando ele entrar em Áries. Então, aqui está a previsão de queda da qualidade de vida dos trabalhadores a partir de maio em diante. Entre maio Você falou aí de uma coisa interessante, antes que eu esqueça, dos aliados do Brasil, né? Hoje em dia, eu vejo como assim, aliados do Brasil, eu só vejo os BRICS. Porque o povo do G7, Estados Unidos, Europa, eles veem a gente como o terceiro mundo, né? Como colônia ainda deles. Então, eu não vejo esse povo como nossos aliados, sabe? Mas os BRICS eu já vejo. Inclusive, isso está incomodando muito aí o Donald Trump, né? Inclusive, ele já fez ameaças aí aos BRICS e aos países que fazem parte do BRICS, como o Brasil e a Índia, que as taxas são muito altas, ele vai fazer a mesma coisa com a gente. Então, você vê aí que o Império está muito incomodado com os BRICS, mas principalmente com a China e a Rússia, né? Sim, eu vejo uma melhoria da qualidade dessa integração com os aliados, porém, na parte interna, por Saturno da profecção da grande conjunção tá entrando na sua queda, ele vai dar uma dificuldade econômica, principalmente nos fundamentos econômicos da economia brasileira. Agora, a população, para quem no ano passado estava na profecção, estava com Júpiter domiciliado, vai sentir um baque. A gente já está sentindo as primeiras ativações desse trânsito, porque a gente está vendo a inflação aumentar, a gente vai a supermercado, a gente vê as coisas ficando mais caras, voltando com o carro mais vazio. Então, esse prenúncio vai durar até o final de 2025. Que a gente pode ver que, apesar de tudo, a economia não vai desandar, mas a gente vai sentir o baque durante esse ano. Quando for 2026, que já vai ser a live do ano que vem, aí vai haver uma melhora, porque esse Saturno sai da queda. Mas esse ano vai ser um ano bastante sofrido ainda, porque está sendo desde abril do ano passado. Com Júpiter em Gêmeos. Agora ele vai para Câncer, gente. Vamos lá, torcendo. Pessoal, esse aqui é o final do vídeo. Desejo a vocês um ótimo final de semana. Pulem bem o carnaval. Quem está assistindo depois, tenha uma boa quaresma em Semana Santa. Beijão para todo mundo e até o próximo vídeo. E sim, bebam muita água. Tchau!